Fala pessoal, estamos iniciando mais uma edição do BRM News, o seu podcast de notícias diárias sobre os mercados regionais brasileiros e que faz parte do ecossistema da BRM Podcasts. Eu sou o João e hoje eu tô aqui com o Renan. Olá, João. Olá para quem nos acompanha. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BRM News. E hoje, no episódio, a gente vai falar sobre investimentos pesados aqui no Espírito Santo, do avanço do cacau capixaba, das pressões nas exportações de rochas ornamentais e também de temas quentes da política e economia nacional. E além disso, tem empresa capixaba investindo em modernização, o setor agrícola crescendo com chocolate artesanal. E no cenário nacional, o Banco Central ainda firme com juros altos e o mercado ajustando as suas expectativas. João, e a gente inicia o podcast com uma notícia gigante para o Espírito Santo. A Brametal, uma das maiores fabricantes de estruturas metálicas das Américas, está investindo 80 milhões de reais na modernização da sua fábrica em Linhares. E a planta de Linhares é muito estratégica para a empresa. Ela vai produzir torres de transmissão que abastecem mais de 15 países. Esse investimento vai aumentar em até 15% a capacidade produtiva e reforçar a automação e eficiência da empresa. E tem um detalhe que chama a atenção. O CEO da empresa, Alexandre Schmidt, destacou que a empresa está priorizando fornecedores capixabas, ou seja, o investimento não fica só dentro da fábrica, ele gira a economia local, fortalece prestadores de serviço e gera empregos aqui mesmo no estado. Exatamente, Renan. Hoje, só em Linhares, isso representa aproximadamente 1.700 empregos diretos. E além disso, novas máquinas importadas da Itália e da Alemanha devem ainda reduzir os custos e aumentar a produtividade. Esse é mais um exemplo e um tipo de modernização que ajuda o Espírito Santo a se consolidar como um polo industrial nacional. E se a gente pensar no contexto global, João, a demanda por infraestrutura de energia, especialmente solar, vem crescendo forte. A Brametal já fornece para projetos solares em toda a América Latina e o Espírito Santo, dentro da transição energética, vem cada vez mais se posicionando como um player estratégico. E falando em setores que estão se destacando, o cacau capixaba está literalmente adoçando a economia. Em 2020, eram 25 marcas de chocolate artesanal no estado. Agora, em 2025, João, já são 47. E o grande destaque é que todo esse cacau ele é produzido aqui no estado. O Espírito Santo hoje é o terceiro maior produtor do Brasil, com 12 mil toneladas por ano e 15 mil hectares. O destaque aqui fica para Linhares, que concentra quase 70% da produção estadual. E produtores locais, como o Emídio Macedo Gomes Filho, que foi premiado internacionalmente, comentou que o cacau capixaba é versátil, serve para o chocolate fino, mas também para polpa, mel e até aguardente. Essa diversificação é o que aumenta a renda dos produtores e ainda movimenta o turismo local. E o turismo de experiência ele tem crescido muito aqui no estado. Visitantes querem ver de perto o processo do cacau ao chocolate. Não é à toa que o estado já exporta chocolates para 50 países e no ano passado os derivados de cacau entraram no top 10 das exportações do agronegócio capixaba. E vale destacar, João, que esse movimento vai junto com uma tendência que é global da valorização de produtos artesanais, com origem controlada e também muita história local. O consumidor, na prática, quer saber de onde vem o que ele consome e também consumir história. E esse é um caso clássico de como o Espírito Santo está ganhando cada vez mais espaço, combinando qualidade, sustentabilidade e uma identidade regional. E agora, mudando a pauta, um outro setor muito importante da economia capixaba é o de rochas ornamentais. As tarifas impostas pelos Estados Unidos estão causando uma retração de quase 30% na movimentação do terminal de Vila Velha e impactando diretamente o setor. Exatamente, Renan. E a Login registrou uma queda de 2.250 containers mensais para cerca de 1.600. E os Estados Unidos ainda continuam como principal destino para essas exportações. Mesmo com o quartzito fora da lista de tarifas, o impacto continua muito relevante aqui no setor. E o Centro Rochas, que é um grupo empresarial que reúne os principais empreendedores do setor, tem atuado politicamente em Washington para tentar reverter parte dessas medidas. E o curioso é que, enquanto o Espírito Santo tenta driblar barreiras, o Brasil como um todo vive um momento de renegociação com os Estados Unidos, inclusive por causa do chamado tarifaço. E a disputa comercial vem se escalando e atinge desde o café até o etanol brasileiro. Isso mostra como as decisões internacionais têm um impacto direto aqui, sobretudo no nosso estado, em empregos, renda e na competitividade das empresas e produtores.
E indo para o segmento de infraestrutura, o governo federal prepara o primeiro leilão ferroviário da atual gestão, o Anel Ferroviário do Sudeste, com mais de 5,2 bilhões de reais em investimentos. E esse projeto ele é super relevante, Renan. Ele vai ligar o porto de Açu, no Rio de Janeiro, até Santa Leopoldina, aqui no Espírito Santo, passando por Anchieta e Presidente Kennedy. São cerca de 246 quilômetros que podem mudar toda a rota logística regional. E a concessão será de 50 anos, com possibilidade de expansão até Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no futuro. E o melhor, vai se conectar à Estrada de Ferro Vitória-Minas, fortalecendo nossa integração com o restante do país. E esse é o tipo de infraestrutura que pode reduzir os custos logísticos e atrair novas empresas para a região sul daqui do estado, um potencial transformador para o nosso corredor industrial. E agora, mudando para a macroeconomia nacional, o relatório Focus, que é um boletim liberado pelo Banco Central semanalmente, trouxe pequenas revisões mais importantes. O mercado reduziu a expectativa de inflação para 2025 de 4,56% para 4,55%, ainda acima do teto da meta. O detalhe aqui é que ao longo desse ano ainda devemos conviver com juros altos no patamar de 15%, segundo o consenso do mercado pelo boletim. O Banco Central ele mantém um tom duro, priorizando a credibilidade no combate à inflação. E falando sobre comércio exterior, o impasse com os Estados Unidos continua. Mesmo depois da reunião entre Lula e Trump na Malásia, as negociações sobre o tarifaço seguem travadas. O Brasil ainda insiste na suspensão total das tarifas de 50% impostas sobre o Brasil, mas pode acabar aceitando algumas cotas específicas para produtos, especialmente para o café e para a carne bovina, dois setores muito fortes na nossa pauta de exportação. João, pelo visto, amigos, negócios à parte. E o etanol virou outro ponto sensível. Os Estados Unidos reclamam da tarifa de 18% sobre o etanol de milho e o Brasil responde lembrando que o etanol de cana também é taxado lá. Um jogo de pressões que ainda vai muito longe. E agora mudando a pauta e falando um pouco mais de investimentos aqui no Brasil, um outro destaque vem do mundo da tecnologia e dos investimentos. Um megaprojeto de cerca de 50 bilhões de reais no porto de Pecém, no Ceará, vai abrigar o maior data center do Brasil, com a ByteDance, que é a dona do TikTok, como cliente. E o curioso é que esse projeto marca o início da chamada exportação de dados. O Pecém vai funcionar como um hub internacional de tecnologia com energia eólica e reuso de água, um modelo de inovação sustentável. E enquanto isso, o mercado de capitais brasileiro continua chamando a atenção. Mesmo com poucos IPOs aqui no Brasil, a Nasdaq mandou representantes ao país para se reunir com cerca de 100 empresas interessadas em listar as suas ações nos Estados Unidos. E o Ibovespa, que é o principal índice doméstico do Brasil, segue batendo recordes e ultrapassou a casa de 150 mil pontos no início de novembro. Isso mostra que, apesar dos juros altos, o investidor ainda acredita no potencial das empresas brasileiras. E agora, passando para o campo político, esse noticiário segue muito aquecido. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está no centro da polêmica após a operação que deixou 121 mortos no Complexo da Penha e do Alemão. E o STF cobrou explicações e o ministro Alexandre de Moraes pediu um relatório detalhado. Além disso, o TSE começa a julgar hoje um processo que pode cassar o mandato de Castro. E o ex-presidente Jair Bolsonaro também volta ao foco. O STF começa a julgar os recursos no caso de tentativa de golpe de Estado. A defesa tenta evitar o cumprimento da pena em regime fechado na Papuda. E para completar, o Congresso discute um aumento da taxação sobre bancos, fintechs e casas de apostas para compensar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Um pacote de medidas que pode render quase 7 bilhões de reais a mais no bolso do governo até 2028. E assim, estamos encaminhando para o encerramento de mais um episódio do BRM News. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Não deixe de nos seguir, tanto no YouTube quanto no Spotify, para ficar por dentro da grade completa de episódios e voltaremos novamente amanhã. Estamos de volta, até a próxima e ótimos negócios.